Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Eu tava meio sumida na última semana, mas eu tô de volta com um tema sobre o qual me fazem muitas perguntas, tanto nos comentários dos vídeos, quanto por e-mail, que é o tema sobre a língua francesa, como eu aprendi francês, se eu recomendo algum método, algum curso, quais as dicas que eu posso dar. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história e dando dicas de como eu aprendi francês, de como eu ajudo os meus alunos também com essa imersão no idioma. Eu comecei a estudar francês em 2001. E por que eu comecei a estudar essa língua? Eu comecei a ler uns poemas do Baudelaire. Eu tinha um amigo que gostava muito de Baudelaire, então eu comecei a ler os poemas dele e eu fiquei curiosa em saber como é que esses poemas seriam no original, em francês. Eu primeiro comprei um livro dele que se chama Pequenos Poemas em Prosa e era uma edição bilíngue, então tinha o texto original e tinha a tradução. Eu ficava tentando então fazer essa conexão entre as palavras, entre as ideias e assim começou meu interesse. Eu então me dediquei muitos meses. Eu comecei estudando sozinha, procurando livros, procurando coisas que eu tinha em casa. O livro do Baudelaire é esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês uma das páginas. Les projets e os projetos. Então eu tinha um interesse em cotejar o original com a tradução. Mais tarde então eu comecei a fazer um curso no Wizard e eu achei um pouco fraco, mas eu me dediquei muito, eu procurei muito material. Eu ia a uma biblioteca, a Maison de France, no Rio de Janeiro. Eu pegava materiais de áudio, pegava livros, Français Facile, Francês Fácil, então eu me dediquei mesmo. Depois eu mudei de curso, eu queria uma coisa mais forte, eu sentia falta de gramática. Atualmente eu não sei como é que tá o curso Wizard, nem sei como é que tá a Aliança Francesa, mas eu fiz praticamente toda a minha formação na Aliança Francesa, eu fiz curso de literatura, eu fiz curso de História da França, eu fiz avançado, depois de terminar o curso básico. Em seguida eu fiz tradução profissional e segui dando aulas e até hoje ainda dou aulas de francês por Skype. E eu trabalho muito com a língua, então isso me ajuda a não esquecer. Então essa é a minha breve história com os livros. O primeiro livro inteiro que eu li em francês foi esse aqui, Une saison en enfer, uma temporada no inferno do Rimbaud, e Iluminações. São relatos da vida do Rimbaud, tem alguns poemas. É um livro intenso, mas foi muito legal pra mim. Foi super importante ter contato com esse vocabulário, que não é um vocabulário exatamente fácil. Por exemplo, existe esse livro aqui do Camus, que é um livro em francês. Ups. É um livro em francês que é super fácil, tem passé composé, não tem aqueles tempos verbais rebuscados. É um livro muito bom, muito fácil de ler. Então, também é uma ideia para quem está começando, não exatamente para quem não sabe nada, mas para quem já estudou alguma coisa. Com relação às dicas, eu acho que a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você está estudando um idioma, quando você quer começar a estudar um idioma, é o porquê. Por que você quer estudar aquela língua? Por que essa língua e não outra? O que te interessa nessa língua? É algum autor em especial? É para o trabalho? É para o lazer? É simplesmente uma paixão que você tem? Alguma coisa que você quer conquistar? Então é legal ter um objetivo. Eu tinha o objetivo de começar a ler Baudelaire em francês. E eu queria ler outros livros em francês. Eu sempre gostei muito de literatura francesa e eu queria ler no original. Então eu tinha esse desejo, essa vontade de ler no original esses livros. Então eu tinha uma paixão pela língua. E como eu me apaixonei pela língua, eu estudava todos os dias. É importante estudar todos os dias. Por mais que você tenha 15 minutos, não é só um clichê que todo mundo fala. É realmente importante. É como um relacionamento, um casamento, uma relação de pais e filhos. É preciso constância. Mesmo que seja pouquinho, todos os dias, é preciso todos os dias ir construindo uma relação com a língua. Isso é muito importante. É claro, na época eu era bastante jovem, eu tinha mais tempo livre. Por isso que é legal também começar a estudar uma língua quando você é mais jovem e tem mais tempo, ou se você está passando por uma fase sabática na sua vida e tem bastante tempo para estudar e se dedicar, também é legal.
Então eu fiz isso, eu estudava 3, 4 horas por dia. Eu me apaixonei pela língua e eu fui atrás dela. Eu tinha que dominar a língua. Então foi assim comigo. Então estudar todos os dias é importante. Uma coisa que me ajudou muito também foi escutar áudios no idioma. Eu lembro que eu comprei livros e métodos que vinham com CD. Na época tinha pouca coisa na internet. Eu ia muito à biblioteca da Maison de France, a Mediathèque, e eu pegava muitos áudios. Eram fitas, eram CDs, eu pegava muita coisa e eu ouvia sempre. Eu ouvia o mesmo áudio. Eu ouvia várias vezes a mesma história e repetia. Primeiro eu ouvia várias vezes. Depois eu comecei a ouvir e repetir aquilo que estava sendo dito. O importante é você ir atrás, não se assustar com a dificuldade inicial, mas insistir. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade com idiomas. Eu não sei se eu tenho uma facilidade, mas eu sempre gostei muito de idiomas. E eu acho que, mesmo que você tenha uma certa dificuldade, se você se esforçar, você consegue. Eu acho que realmente essa paixão, esse objetivo, esse desejo de saber é alguma coisa muito importante. É uma mola propulsora pra gente se apossar da língua, pra ela entrar na gente. A terceira dica, eu já falei um pouco, na verdade, que é ler. Desde o início, leia livros fáceis, procure pequenos textos. Hoje em dia tem um mundo na internet, tem vários sites, várias páginas. Então vocês podem pesquisar e se deparar com uma série de exercícios. É claro que nesse mundo a gente fica um pouco perdido, de repente é legal procurar um professor, mas então vocês vão ter que ver qual a necessidade de vocês, as motivações, o tempo de que vocês dispõem e o que vocês podem fazer com essa diversidade de formas de aprender francês que existem hoje em dia. Na minha época não tinha esse mundo todo disponível na internet, tinham poemas, sites em francês, mas não era tão fácil, tão abundante como é hoje. Essa busca por ler pequenos textos fáceis é legal. Tem uma coleção de livros em francês que se chama Français Facile e eu comprei numa livraria em São Paulo. Se eu encontrar algum site que tenha esses livros, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas é uma ótima alternativa. São livros bem fáceis para quem está começando, para quem está num francês intermediário, para quem está num francês avançado. Escrever pequenas coisas, pequenos textinhos em francês. Por mais que você não goste de escrever, você pode tentar organizar as suas ideias. Todo mundo fica em determinados momentos do dia parado, pensando em alguma coisa, falando consigo mesmo. Então tenta fazer isso em francês, na língua que você está começando a estudar. Começa a ver como os seus pensamentos podem ser ditos em determinada língua. O francês, por exemplo. Como é que isso ficaria em francês? Como é que você poderia dizer isso em francês? E tenta escrever. Porque o francês ele é uma língua muito detalhista, tem muitos acentos, tem muitas regras, tem mais exceções ainda do que regras. Então é importante escrever várias vezes, é repetir. E isso vai tornar as coisas bem mais fáceis. Então, o francês é uma língua que precisa de dedicação, precisa de muita escuta e muita escrita. Depois que vocês começarem a se habituar com esses áudios, a repetir, vocês podem inclusive escrever o texto que vocês estão ouvindo. Isso aí seria um estágio mais avançado. Ou no início, se você conseguir esses áudios, esses enregistrements que a gente chama, esses áudios mais fáceis, falados de uma forma mais lenta. Então isso também ajuda bastante. Mesmo dando aula, eu sempre trabalhei com psicologia, psicanálise, antropologia, meu mestrado foi nisso, e eu sempre procurei ler, por exemplo, determinados autores no original. Eu tinha que fazer uma pesquisa no Lévi-Strauss sobre o mito e eu fui atrás do livro em francês. Não preciso dizer para vocês que foi bem mais difícil achar em francês e bem mais caro de comprar do que em português. Tinham muitas traduções e traduções excelentes de pessoas super conhecidas, renomadas, experientes, mas eu fui atrás do texto original. E eu comprei, na verdade eu ganhei esse livro aqui do Lévi-Strauss, tem algumas obras, Tristes Trópicos, O Totemismo Hoje, La Pensée Sauvage, O Pensamento Selvagem. Então aqui tem todos esses livros, todos esses títulos em francês. Era alguma coisa que tinha a ver com o meu trabalho
tinha a ver com o meu interesse. Então, era mais um motivo para eu manter esse contato, manter essa ligação com a língua. E eu fui atrás disso, eu fui atrás dos textos originais. Lacan, quando eu estudei em francês, eu fui atrás dessa língua dos autores, desse texto original. E como era em francês, era mais um motivo para eu me interessar, para eu me apaixonar e para eu mergulhar fundo na história. E com isso, a gente vai descobrindo várias coisas, muitos detalhes, certos termos, certos jogos de palavras que muitas vezes são intraduzíveis, por mais boa vontade que o tradutor tenha. Bem, essas foram as minhas dicas para vocês e também um pouquinho da minha história sobre quando e como eu comecei a estudar francês. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!